Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gravando para todo mundo aqui, não é isso? Nossa aula, né, de direitos e garantias fundamentais. Então, minha ideia agora é pegar os direitos e garantias fundamentais em espécie, né? Vamos ver agora quais são os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Então, nós já vimos a teoria fundamental, nós vimos as espécies, não é isso? As suas características, né? A sua renunciabilidade, né? Nós vimos a característica da intransferibilidade, nós vimos a característica da indisponibilidade, né? Nós vimos a característica de que há possibilidade da renúncia parcial, vimos a hipótese do Big Brother da vida, por exemplo, daquelas moças, daqueles rapazes que saem na capa das revistas, não é isso? Elas cedem parcela da sua intimidade, que seria também um direito fundamental, né? Então, agora nós vamos ver os direitos fundamentais, agora sim, em espécie. E vamos lá, vamos começar a conversar, quando a gente começa a analisar os direitos fundamentais de per si, né? Já vimos também o caput do artigo 5º, não é isso? Vimos assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, né? Então, nós vimos que a Constituição aplica-se a todos os brasileiros e a Constituição se aplica a todos os estrangeiros que residem no país. E houve um questionamento se aplicaria a Constituição aos estrangeiros que não residem no Brasil. Se eles teriam direitos, se os direitos e garantias fundamentais deles estariam definidos na Constituição ou em tratados internacionais. Falei para você levar para a tua prova que a Constituição aplica-se para todo mundo. Não é isso? Falei do direito à vida, da liberdade, da igualdade. E agora, olha só, olha o que diz a Constituição aqui. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição, né? Também já vimos já o princípio da igualdade, não há muito que a gente conversar mais. 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Também já conversamos também do princípio da legalidade, não é isso? Vimos também que a própria Constituição ela se excepcionaliza. Então, quando a gente fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa só em virtude de lei, a própria Constituição ela fala, olha, nós temos as medidas provisórias. Olha, na verdade, existem as decisões do Supremo Tribunal Federal que eles podem declarar uma lei inconstitucional. Então, você tem várias outras questões também estabelecidas na Constituição que podem excepcionalizar o princípio da legalidade. 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A não prática de tortura. Houve um questionamento se esse princípio seria um princípio absoluto, um direito, garantia fundamental absoluto. Estamos falando de um direito absoluto, de não prática de tortura? E o Robert Alex ele falou isso, olha, até a pessoa não ser submetida à tortura, pode haver exceção, pode haver uma ponderação, que é o caso do prisioneiro de guerra, ou então de um terrorista, que ele bota uma bomba num colégio, é isso, de primeiro grau. Imagina um terrorista botando uma bomba, esse terrorista ele é preso, né? Isso não quer dizer onde está a bomba. Se seria possível a polícia torturá-lo, o Estado torturá-lo, para que ele diga onde está a bomba, para salvar as crianças, né? E ele vai além. O Robert Alex ele fala o seguinte, olha, se um preso de guerra ele está dentro do navio, e ele, antes de ser levado para o país dos vitoriosos de guerra, ele coloca uma bomba no navio, onde vai matar os vencedores da guerra, inclusive matar ele também. Ele tem uma bomba onde essa bomba vai matá-lo também. Se ele poderia ser torturado para que ele dissesse onde está a bomba para poder salvar a vida dele mesmo. Entendeu? Então, até a prática de tortura poderia ser um direito relativizado, um princípio relativizado, e outros autores sustentam que a não prática de tortura como seria inerente à dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana não seria um princípio jurídico, um direito concedido ao cidadão, mas um direito inerente a ele, seria um direito absoluto. Ok? Hoje, essa questão está muito interessante, no inciso 4, né? Ainda mais se a gente conversar com Alexandre de Moraes, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A Constituição já fez uma ponderação. Ela chegou e falou o seguinte, olha, você é livre para falar o que você quiser.
Então, o André Queiroz, ele é livre para ele falar o que ele quiser. Não é livre o pensamento, é livre a manifestação do pensamento. Então, se eu vivo num estado livre, por exemplo, né, eu posso pensar o que eu quiser, não só posso pensar o que eu quiser, como eu posso falar o que eu quiser. Vírgula, mas houver do anonimato. Então, eu não posso falar alguma coisa garantindo meu anonimato, sem dizer quem eu sou. Então, eu acho o que eu quiser, né? Isso, eu penso mal de quem eu quiser, eu tenho a opinião de quem eu quiser, mas eu não quero dizer quem sou eu. Então, eu sou livre para dizer, por exemplo, nas redes sociais, aquilo que eu quiser. Mas a Constituição, ela veda do anonimato. Mas por que ela veda do anonimato? Para justamente instrumentalizar e garantir o inciso 5, que ela fala o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional à ofensa causada, ao agravo, além da indenização por dano material, por dano moral e por dano à imagem, que o Estes já fala, que é chamado dano estético. Então, o que é interessante, quando você fala do dano, tá? Quando você fala da responsabilidade, André, o que é a responsabilidade? Se alguém te perguntar o que seria a responsabilidade, né? E o interessante é você falar que a responsabilidade é a capacidade. André, o que é responsabilidade? Você vê na lata, se fala que é a capacidade. Tá? Mas capacidade de quê? Capacidade de responder pelos seus atos. Então, na verdade, a responsabilidade nada mais é do que a capacidade de eu responder pelos meus atos, com o meu patrimônio, com a minha liberdade, não é isso? Em estado de guerra, com a minha própria vida. Então, você vai responder pelos seus atos realizados, que é a responsabilidade. Por isso que eu digo que meus filhos, eles não têm responsabilidade. Não é isso? Porque eles não têm capacidade de responder plenamente pelos seus atos. São meninos de 10, de 8 anos. Se eles causarem um dano a alguém, lesarem o patrimônio de alguém, sou eu que tenho que responder por eles. Não é isso? Mas é assegurado o direito de resposta, que vai ser proporcional ao agravo, além da indenização. Em 3 tipos de indenizações, que elas são estanques, que elas são diversas, que é o dano material, o dano moral e o dano estético. Eu posso ter um sem ter o outro, posso ter o outro sem ter um. Dano material é o dano emergente e o lucro cessante. Dano material é o dano emergente, aquilo que você perdeu, e o lucro cessante, aquele que você deixou de ganhar. Eu sempre dou o mesmo exemplo, fica claro para você entender. Se eu bater no carro de um taxista, o meu dano emergente vai ser eu pagar o conserto do carro. E o lucro cessante, eu vou ter que pagar a féria dele diária. Eu vou ter que pagar o preço que ele deixou de receber por ter deixado de trabalhar. Ok? Eu tenho a perda de uma chance, que eu vou poder avaliar objetivamente isso. Perda de uma chance, aquilo que objetivamente poderia ter ganhado. Eu tenho o dano moral. O que é o dano moral? O dano moral é a ofensa à dignidade da pessoa humana. Cabe dano moral toda pessoa que ofender a dignidade do outro. E o dano estético, que é o dano à imagem. Ofender a minha imagem. Né? O que é interessante, tem vários livros falando sobre isso, textos falando, se eu, André Queiroz, desse uma navalhada na cara da Gisele Bündchen. Imagina, talvez nunca mais fosse pior do que... Se eu desse uma navalhada no rosto da Gisele Bündchen, eu teria realmente um dano estético a ela, porque eu deixei ela uma mulher menos bonita, porque dei uma navalhada na cara dela, mas também eu poderia pagar dano emergente e lucro cessante. Teria que pagar as cirurgias plásticas a ela e também o lucro cessante, a quantidade de contrato que ela deixaria de celebrar por ter levado uma navalhada. Quer dizer, não é mais viver, né? Mas o que importa é isso. O que importa é que eu tenho o direito de resposta. Assim também, quando você ofende alguém no jornal, ofende alguém no teu site. José da Silva é desgraçado. O juiz, muitas vezes, ele determina o direito de resposta dele. Porque muitas vezes o André ele tem 27 milhões de seguidores. E o André, com 27 milhões de seguidores, ele publica algo no canal dele. Começa a falar que José da Silva é isso, é aquilo, é aquilo. E ofendo aquele cara. Então, além de eu ter que indenizar, olha o que fala a Constituição.
além da indenização, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Vocês lembram, né, daquela célebre situação do Leonel Brizola, que sempre reclamava da Globo, e a Globo foi e deu uma esculhambação nele, e ele garantiu o direito de resposta. Ele determinou que acho que o Cid Moreira falasse sobre ele, se retratando daquilo que ele falou. Não é isso? Assegurar o direito de resposta. Maravilha? E aí vem o inciso 6º também, que você sabe bem, que o Brasil é um Estado laico, um Estado não confessional, que é o oposto do Estado confessional. Olha o que ele fala: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então, quando o Brasil é um Brasil laico ou não confessional, né, uma visão mais simples é dizer que é um país que não tem religião oficial. Num estudo mais aprofundado, o Estado laico é um Estado onde religião e governo eles são dissociados. Não existe nenhum vínculo entre o governo e a religião. Não se exige nenhum tipo de crença para alçar cargos públicos. Eu, para ser presidente da República, eu não preciso ser católico, ser protestante, evangélico, espírita, muçulmano, islâmico. Não é isso. A Constituição ela fala, olha, você tem que ter só 35 anos. Quer ser presidente? Basta ter 35 anos de reputação ilibada. Quer ser senador? Basta 30 anos de reputação ilibada. Isso quer dizer, tem o voto, evidentemente. Né? Então, o Brasil é um país laico. Né? Não tem religião oficial e também religião e governo estão dissociados. Por isso que existem algumas críticas quando você tem a bancada dos evangélicos lá no Congresso Nacional, por exemplo. Entendeu? Ah, André, e como é que eu posso assegurar o livre exercício dos cultos religiosos? Né? O artigo 150, por exemplo, da Constituição. Quando você vai no artigo 150 da Constituição, elas são imunes a tributos relacionados com o seu culto, com as suas liturgias. Então, as igrejas elas não pagam IPTU, por quê? Porque senão poderia haver uma indevida interferência do Estado. Quando eu falo Estado, é União, Estados, membros e municípios, Distrito Federal. Uma interferência aumentando a carga tributária. Entendeu? Então, na verdade, um prefeito que odeia os espíritas, não queira ter terrenos ubandistas, templos ubandistas, ou então que não queira as igrejas evangélicas, ele não pode aumentar a carga tributária ou diminuir a carga tributária visando coibir essa liturgia. Maravilha? É claro que você sabe que passa a haver abusos. Aí você fala, poxa, André, então o cara faz o culto dele, ele é livre para falar o que ele quiser, ele fala que Deus é grande, que Jesus é ótimo, inclusive vote também no meu candidato, número tal, 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 tal. Isso, inclusive, é crime eleitoral. Teoricamente, não seria o lugar adequado para falar isso. Deus é mais, olha só, a reencarnação é isso, é isso. Olha, já que nós seremos reencarnados, volta aqui no André Queiroz para deputado estadual, ele é o meu candidato. Você não gosta de mim, já que eu sou o seu pastor? Vota no meu candidato, que Deus vai te levar para o céu mais cedo. É claro que isso é uma clara ofensa a isso, não é isso? A essa laicidade do Estado, que eu passo a querer que alguém que alguém interfira na política em proteção à minha liturgia. Ok? Então, na verdade, há um questionamento se poderia haver bancadas evangélicas de lá. Outros entendem o seguinte, não, André, se eu tenho bancada da bala, são deputados que defendem o armamento, são bancadas do boi, são deputados que defendem o setor agrícola, é isso? São deputados que defendem, não é isso? Determinado vetor. Eu sou do Partido Verde, por exemplo. Eu sou um deputado federal eleito pelo Partido Verde, onde a minha bandeira é a proteção do meio ambiente. Então, tem deputados que defendem o meio ambiente, que defendem a proteção do trabalho, que defendem o setor agrícola, que defendem a liberdade de ter armas, que defendem a liberdade religiosa. Isso estaria, para alguns, ofendendo a laicidade do Estado.
Beleza? Seu culto de liturgia. Tem até uma ação interessante, onde tem um padre, né? Eu até moro aqui razoavelmente próximo a uma igreja, e o padre às vezes coloca o sino dele altíssimo, né? Agora diminuiu e tal, está tentando melhorar, mas já tá, existem até ações que determinam que o padre pare de botar o sino dele, por quê? Porque estaria ofendendo a laicidade do Estado. Estado, letra maiúscula. Entenderam? Se o padre bota o sino dele alto, ele está praticamente impondo a religião dele aos demais. E se a pessoa for ateu? Se ela não acreditar no nascimento de Cristo, não acreditar em Deus? Se o cara for do candomblé, se o cara for espírita, por que dentro da casa dele ele é obrigado a ouvir um sino alto, sendo que ele não acredita naquilo? Não é isso? Se haveria uma interferência indevida na religião alheia, né? Na crença alheia. Maravilha? E aí, a Constituição, no inciso 7, ele colocou o imperativo de consciência. O que é o imperativo de consciência? André, eu sou livre para pensar o que eu quiser, sim ou não? Sim, você é livre. André, inclusive, eu sou ateu, eu acho que Deus não existe. Tudo bem, não está errado, não. Você, olha, eu não concordo com isso, eu acho que Deus existe, que Jesus Cristo foi um marco para a humanidade, mas olha só, eu respeito o seu direito de não acreditar. Beleza, André. Inclusive, eu estou sabendo que existe. A minha religião ela não permite que eu segure em armas. A minha religião, ela prega absolutamente a paz. Então, eu não posso segurar em armas. E eu estou sabendo que eu estou com 17 anos, 16, 17, estou fazendo 18, eu tenho serviço militar obrigatório. Existe uma imposição a todos, uma obrigação a todos imposta, que é fazer o serviço militar obrigatório, e a minha religião não permite que eu segure armas. Olha o que diz o inciso 7. Se o Brasil é laico, se existe a laicidade do Estado, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Desculpa, eu pulei isso aí. É isso? Porque, na verdade, é o seguinte, é o inciso 8º. Então, eu vou para o 8º, já que eu falei, né? Depois eu subo para o 7º. Olha o que diz o inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se, sublinho isso aí, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quero que vocês entendam que quando você fala na liberdade de crença, tá? Eu também tenho a liberdade de convicção filosófica ou política. Por isso que às vezes eu entendo, gente, até peço desculpas, se nós vivemos numa democracia, e democracia é liberdade de se expressar, eu tenho que ter liberdade de me expressar, inclusive contra a democracia. Se a nossa liberdade ela é plena, se eu falo o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, inclusive falar que não quero que o país seja democrático. Agora, é óbvio, como você viu no inciso 4, a depender da forma com que eu falar, eu posso responder até por crime. Pessoal, eu acho, olha que absurdo que eu vou falar agora, então eu estou apenas brincando, é apenas material didático. Olha, pessoal, eu entendo que um grande estadista no passado foi um cara chamado de Adolfo, um Adolf, que tinha um bigodinho pequenininho. E ele pregava uma coisa que eu achava sensacional, que é eu achar que a minha raça é superior a outras raças de humanos. Existem humanos com raças piores do que a nossa. Univos, vamos nos unir e vamos acabar com a raça pior. Olha que frase nojenta, imagina se eu falasse isso sério. Até esticasse a mão assim, não é isso? Eu tenho liberdade para falar essa grande bobagem. Maravilha? Mas eu respondo por isso. Ok? Então, eu entendo que eu não posso ser impedido de falar o que eu penso. Se eu falasse isso de maneira séria, você ia me achar um grande idiota, um grande imbecil. Talvez nunca mais ia assistir, se eu falasse sério, aula nenhuma minha, não ia querer saber de mais nada, que eu não quero ouvir o que esse nazista desgraçado pensa, não é isso? Mas eu tenho que dar liberdade para ele para falar de bobagem. E ele que responda por isso, civilmente, administrativamente, criminalmente. Só que eu falo o seguinte, a minha convicção filosófica, a minha convicção política ou a minha crença religiosa não permite que eu pegue em armas. Então, eu não quero prestar o serviço militar obrigatório.
que é uma obrigação a todos imposta. Entenderam? Aí ele fala, calma lá, eu não vou poder perder os meus direitos políticos pelo simples fato de eu entender que segurar em armas não é permitido. A minha religião não permite segurar em armas, então eu não quero prestar o serviço militar obrigatório. O que o Estado deve fazer? O Estado deve fazer o seguinte, determinar, quando fixado em lei, a chamada prestação alternativa. Ah, você está me dizendo então que a sua religião não permite segurar em armas? Não permite, então eu não quero prestar o serviço militar obrigatório. Não, você vai prestar sim. A diferença é que eu vou te dar uma prestação alternativa. Você vai prestar o serviço militar obrigatório, só que você não vai segurar em armas. Você vai ser taifeiro. Você vai aprender a descascar batata. Não tem problema nenhum. Você não vai segurar em armas nenhum. Você vai ser taifeiro do Exército. Você vai ser cozinheiro da Marinha. Você vai ser taifeiro da Aeronáutica. Fica lá cortando batata e servindo o rancho das pessoas que seguram armas. Isso é a prestação social alternativa. É a prestação alternativa. Agora, se você se negar, não, vou dizer além. A minha religião não permite nem segurar em armas, inclusive em armas brancas impróprias. Segurar em faca não pode, não. Mas você não faz churrasco, não? Não come churrasco? Mas eu como, mas quem corta a carne é minha mulher. Cara, tu tá de sacanagem comigo. Você vai ter os seus direitos políticos perdidos, sim. É hipótese de perda dos direitos políticos. Porque é por prazo indeterminado. Né? Não é suspensão, é perda dos direitos políticos. Eu vou perder os meus direitos políticos até prestar a prestação, até executar a prestação alternativa. Maravilha? Nós vamos conversar sobre isso. Então, eu tenho um imperativo de consciência. E lá em cima, no inciso 6 que eu pulei, no inciso 7, ele fala, olha, inclusive, eu tenho que garantir a laicidade quando o cara é preso também. Prestação à assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Civis e militares. Então, lá embaixo, eu vou falar, se o cara estiver preso, o cara tem direito à assistência religiosa. Tá? Mas não é a situação agora. Se o cara estiver prestando serviço militar obrigatório, se o cara estiver internado em alguma localidade, ele tem o direito de exigir do Estado uma prestação religiosa. Cara, se eu estou aqui um ano, aqui vou ficar no Exército, eu quero todo dia tal, poder sentar na minha igreja e poder rezar. Eu quero rezar. Maravilha? Ok? E aí, ela segue, né, no inciso 9, que ela fala o seguinte, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Censura ou licença. Então, quando você fala essa palavra censura, que está muito em moda, existem algumas vertentes do que seria censura. Tá? O que seria censura, para alguns autores, censura seria apenas o que o Estado faz ao cidadão. Então, se como a Constituição ela proíbe a censura, e a censura está no artigo 5º, tá? Seria censura toda aquela limitação da manifestação, tá? Da expressão da minha atividade intelectual, artística, de comunicação ou científica, feita pelo Estado. Que eu não concordo tanto. Tá? Então, André, a censura só é aquela executada pelo Estado. Né? Eu poderia falar que o YouTube jamais poderia me censurar. André, quando o YouTube ele te dá um strike, né? Ele te suspende o teu canal do YouTube, ele estaria te censurando? Alguns atores falam que não, porque isso seria feito por um órgão privado. Olha, o YouTube não está te proibido de falar. Né? Mas ele cancelou o meu canal no YouTube. Como você pode falar no Instagram, você pode falar no Facebook, você pode falar no jornal, você pode falar na televisão, você pode falar na assembleia do teu prédio. Não é isso? Agora, autores falam, não. Se o cara tem 6 milhões de seguidores no YouTube, é claro que ele está calando a opinião desse cara. Ou ele não está calando, ele está cerceando o impacto dele. Mas isso seria censura? Haja vista que o YouTube não é um órgão público? Mas você começa a observar que o YouTube não é um órgão público, mas ele é um órgão particular, uma empresa privada, mas hoje ela tem uma relevância pública gigantesca.
Então, existe esse questionamento se seria censura ou não. Eu entendo, estou um pouco... Bom, não vou nem citar o nome porque não é bem isso que ele pensa, no sentido seguinte, que censura seria um impedimento total e prévio daquilo que eu vou falar. Entendeu? Então, sendo pelo Estado ou não. Então, André, quando o YouTube ele fecha o meu canal, ele impede que eu fale qualquer coisa, ele estaria me censurando? Sim. O que é diferente quando ele pode pedir para retirar um vídeo meu. Então, se você for olhar lá no meu canal no YouTube, tem lá 200 vídeos. Eu já falei aquilo ali. Não é isso? Se o YouTube impede que eu publique lá, ele está me censurando por quê? Porque ele está impedindo que eu fale os vídeos 201, 202, 203. Entendeu? Eu entendo que censura é quando eu impeço de falar algo para o futuro. Agora, o YouTube pode perfeitamente olhar os vídeos que eu falei no passado e retirar do ar os vídeos do passado. É o que eu entendo que o Supremo deveria fazer. Então, quando uma pessoa ela fala de fake news, eu acho que é perfeitamente possível o TSE, perfeitamente possível o Supremo, perfeitamente possível todos do Poder Judiciário, por decisão, inclusive, liminar, mandar retirar do ar um vídeo já falado. Isso seria poder de polícia, não seria censura. O que me parece censura é impedir que essa pessoa fale para o futuro. É impedir, por exemplo, que um deputado dê uma entrevista. É impedir que uma pessoa tenha um canal no Instagram e no YouTube. É isso que me parece censura. Tá? Censura ou licença, que seria uma forma indireta também de censura. Olha, não estou te impedindo de falar nada, não. Mas para falar sobre isso, você precisa trazer documento de identidade, em 3 vias, xerocada, autenticada, com seu título de eleitor, com a sua declaração de imposto de renda, com sua filiação completa, com a árvore genealógica toda. Já está impedindo a pessoa fazer isso. Tem que entrar com protocolo, mas lá em Brasília, não é isso? Ir lá pedir as 4 vias em cores. Você está entendendo? Essa licença ela poderia cercear de maneira indireta a manifestação, a expressão da sua atividade. Maravilha? Por isso que você vê ali, né, alguns até bancos, né, patrocinando aquele negócio lá da, entendeu? Ah, exposição artística. Ah, mas aquela exposição é um homem nu que tem criança. Olha, se aquilo ali for uma expressão de uma atividade intelectual, a princípio eu não poderia vedar. E aí vem o inciso 10 que nós já conversamos em aulas anteriores, tá? Nós conversamos em aulas anteriores, eu queria estudar com você junto. Não sei, o Vitor me perguntou aqui, com relação aos adventistas. Não podem fazer nada aos sábados. No caso, eles também perdem esse direito. Que direito? De sábado? Não estou entendendo nada. Ele pode fazer um culto religioso dele no sábado? Sim ou não? Claro, óbvio. Ah, não pode por quê? Não sei. Eu gostaria de entender melhor isso. Né? Adventista de 7º dia, não é isso? Eu não sei isso não, mas é claro que ele tem liberdade religiosa. Não, André, eles querem fazer o culto sábado na Ponte Rio Niterói. Nós vamos ver isso, tá? Ah, porque eles entendem, eles querem fazer sábado, todo dia, todo sábado, 11h30 da noite, na Ponte Rio Niterói. Ou então meio-dia em ponto. Não é isso? Mas ali na praça, olha, cara, tem que analisar outros princípios também. Não é isso? Você pode fazer no seu culto religioso. Lá na sua igreja você pode fazer. Ah, no seu templo. Ah, não, André, mas ele quer fazer meia-noite com som altíssimo. O problema não é a pessoa se expressar na sua religião. É ele fazer o culto dele, né, com a caixa de alto-falante altíssima, meia-noite. Existem outros direitos. Você pode fazer, desde que não ofenda o direito dos demais. Por isso que eu entendo que um padre, quando ele bota o sino dele alto, ele ofende. Não por ele ser católico, não por ele estar impondo o catolicismo dele a mim, mas sim o fato dele invadir a minha casa de maneira indevida, sem que eu autorize. Bota um sino altíssimo. É claro que ele pode tocar o sino dele, mas numa altura razoável. Maravilha? E aqui o que é interessante a gente entender, esses 3 incisos aqui, que eu já conversei com vocês, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, aqui eu já conversei com vocês. Então, isso aqui é o fundamento para o dano moral. É quando você ofende a minha imagem, a minha intimidade, a minha vida privada e a minha honra.
Você me ofende nisso, ok? Tem até uma questão interessante. Se um síndico ou uma síndica pode tirar foto de alguém enquanto ela está nas áreas comuns do condomínio. É possível tirar uma foto ali e utilizá-la para isso? Olha, condôminos, não pode fazer isso que essa pessoa fez. É claro que ela está ofendendo a imagem dela. Está ofendendo o quê? A vida privada dela. Você não pode ficar tirando foto de você. Às vezes, aluno em sala de aula, às vezes, mira às vezes. Eu estou dando aula, ele me mira. E se ele mirar uma vez, em aula ali eu entendo que eu tenho um local público, às vezes são 100, 120 alunos, eu fico de boa. Agora, às vezes, o cara para e começa a me filmar. Eu falo, cara, você está me filmando. O que você vai fazer com isso? Eu preciso saber o que você vai fazer com a minha imagem. Você está captando o que eu estou falando, está captando a minha imagem, eu preciso saber o que você vai fazer. É isso que eu estou um pouco preocupado, você está utilizando de forma indevida. Você pode estar propagando isso para outra pessoa, você pode amanhã botar no teu canal, né, e se falar com uma galera, então eu fico sem saber. Eu quero que entenda que isso é inviolável, ok? Inviolável a vida privada, inviolável a imagem, ok? Isso aí. O Jorge está me perguntando também aqui, tem um filme bom, que é Até o Último Homem, né? Que é um rapaz que não pode pegar em armas, mas se alista para o serviço militar. Então, é a prestação alternativa. O Estado vai dar a prestação alternativa a eles. Não quero pegar em armas. Não tem, o Estado aceita isso. Aceita a sua convicção filosófica. Eu conversei com vocês, gente, lá, o Supremo Tribunal Federal ele teve que balizar a testemunha de Jeová. Que a testemunha de Jeová tem a convicção filosófica dele, a convicção religiosa. Olha, mas minha religião não permite transfusão de sangue. Cara, mas o teu filho está morrendo. O seu filho não interessa. Até conversei com vocês, falei isso com vocês. Ele falou o seguinte: eu prefiro meu filho morra de forma digna a viver de uma forma indigna. Mas na cabeça dele. André, você está me dizendo, então, que fazer transfusão de sangue, colocar sangue de outrem, vai torná-lo indigno? Cara, eu não concordo com isso, mas eu respeito o fato dele falar isso. Eu, por exemplo, não sou adepto da religião do candomblé, da Umbanda, não me atrai, mas eu respeito completamente as pessoas que acreditam nisso. É isso. Ah, o meu santo protetor é ele, Oxalá. Eu não sei nada disso. Né? Eu não sei. Ah, talvez você não goste porque você não conheça. Pode ser. Mas, a princípio, eu não quero tomar conhecimento disso. É uma inviolabilidade que eu tenho. Aí, professor, o senhor é preconceituoso. Não, eu tenho uma liberdade de achar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de acreditar em Deus. Eu não posso jamais ser criticado por isso. Ah, André, mas a pessoa também ela tem a liberdade de manifestar o pensamento dela. Perfeito, desde que não me ofenda. Ah, o André... Não, André não, né? José da Silva ele é ateu. Não tem filósofos conhecidos que falam que são ateus? Ai, André, o cara tal é ateu. O que você acha disso? Eu não acho nada. Porque se eu achar alguma coisa, eu estou achando dele. E eu acho que não só esse filósofo, sendo ateu, como todos os ateus, tem que arder no inferno, porque eles têm que morrer hoje. Estou cometendo crime, é claro. Inclusive, se alguém quiser matá-lo, eu acho que pode matar. Porque não está matando um filho de Deus. Olha que absurdo que eu estou falando. Mas quero que vocês entendam que isso, a Constituição permite isso, sendo permitido a indenização. E ele continua no inciso 10. Aí eu queria estar com vocês o 10, o 11 e o 12. Eu não vou me aprofundar na parte de processo penal, porque isso tudo já tem em processo penal, que são invioláveis, não é isso? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Isso é direito à intimidade. E aí ele fala o seguinte, André, qual é o grande local que mereça um inciso específico de proteção de onde você exerce a sua intimidade? No inciso 11. Olha que interessante. A casa é asilo inviolável do indivíduo. A Constituição ela falou a casa, não falou a residência nem o domicílio. O domicílio é o local da minha residência, porém com ânimo definitivo. Entendeu? O domicílio ele tem a característica de ser um ânimo definitivo. Ou então, o centro das minhas ocupações habitacionais, ocupação habitual.
André, você está agora, nesse momento, no seu domicílio? Sim ou não? Sim. Porque esta casa aqui é a minha residência, porque aqui eu moro com ânimo definitivo. E o centro das minhas ocupações profissionais e habituais são aqui. A minha vida é pautada aqui. Então, eu tenho o meu clube que é aqui perto, meu trabalho que é aqui perto, muitas vezes dentro da minha própria casa mesmo, como agora estou fazendo. Ok? Se eu procurar um médico, vai ser aqui perto, porque aqui é o centro das minhas ocupações profissionais e habituais. Diferente da residência. A residência não tem esse caráter definitivo. Não é isso? Como, por exemplo, uma casa de praia. Você até fica nela finais de semana, mas todas as suas ocupações você não se pauta lá. Então só fica só final de semana. Diferente de casa. Casa é um conceito ainda mais amplo. Casa, gente, lá no artigo 150 do Código Penal, é qualquer compartimento habitado. Então, se hoje com a minha esposa eu falar para ela o seguinte: olha, meu amor, vamos hoje fazer algo diferente. Vamos tomar um vinho no restaurante e depois nós vamos para um motel. Certamente ela falaria para mim: pô, claro, não vamos gastar dinheiro à toa, não. Porque a gente pode fazer em casa. Mas vamos para o motel hoje, sim. No momento que nós estivermos no motel, na nossa noite lá, de alegria, lá será a nossa casa. Porque lá estaremos exercendo a nossa intimidade naquele momento. Nem de longe a nossa residência, muito menos é o nosso domicílio. Mas naquele momento vai ser a nossa casa. Maravilha? E casa, inclusive, é qualquer compartimento habitado que eu exerça a minha intimidade ou desempenho o meu trabalho. Então, o meu escritório, o nosso escritório, né, também é casa, está tudo resguardado ali, a sua inviolabilidade. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. Vírgula. Eu até brinco, tá, gente? É brincadeira. Quando eu falo da possibilidade da pessoa ter uma arma dentro de casa, que é a posse da arma. Porque eu falo que a Constituição ela fala o seguinte, aí brinco com meus alunos, né? Se a pessoa for ateu, nem Deus entra na casa dela. Entendeu? Porque nela ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Então, eu brinco. Se eu tenho uma casa de ateus, Deus não entra nela. Por quê? Porque ninguém entra na casa dessa pessoa. O Estado nunca vai poder entrar nessa casa dessa pessoa, porque a casa é asilo inviolável do indivíduo. Maravilha? Vírgula. Aí ela coloca as exceções. A própria Constituição ela faz essa ponderação. Fala, olha, realmente a casa ninguém pode entrar sem o consentimento do morador. Agora, se eu estiver falando de um flagrante delito, de um crime ocorrido ali dentro, se eu estiver falando de um desastre, se eu estiver falando da necessidade de prestar socorro a essa pessoa, a qualquer hora do dia ela pode ser invadida. Então, se o vizinho ficar sabendo que eu estou espancando a minha esposa, maltratando os nossos filhos, uma pessoa pode entrar para salvar a vida da minha mulher e das crianças. A qualquer momento. Se houver um desastre, por exemplo, se eu cair um barranco aqui, não é o caso nisso, e soterrar minha casa, as pessoas podem invadir, é claro, para prestar o socorro. Ok? Ou desastre, ou para prestar socorro. Ok? A pessoa está sendo agredida, a pessoa está cometendo um crime aqui, não é isso? Houve um desastre. Qualquer hora do dia ou da noite. Aí ela fala, ou durante o dia, por determinação judicial. Não é isso? Por determinação judicial. Então, a casa pode ser invadida a qualquer momento, sem consentimento do morador, para flagrante delito, prestar socorro ou desastre. Agora, se houver uma ordem judicial fazendo uma busca e apreensão domiciliar para cumprir um mandado judicial, esse mandado tem que ser cumprido durante o dia. E aí, em processo penal, gente, eu vou deixar aí para processo penal, tem vários critérios para conceito do dia. Tá? Existe o conceito astrofísico. André, o que é dia? Primeira posição, né? É o período que compreende do nascer do sol até o pôr do sol. É ter sol. Isso é dia. Segunda corrente fala o seguinte, olha, o conceito é legal. Está na lei. De 6 da manhã às 8 da noite. Porque lá no Código de Processo Civil diz as horas, a hora do cumprimento das medidas judiciais, que é de 6 da manhã às 8 da noite.
Outros que falam o seguinte, não, é o critério o quê, gente? Não é o critério legal, mas o critério judicial, de 6 da manhã, é o critério fático, né? De 6 da manhã às 6 da tarde. E tem agora a lei de abuso de autoridade, que fala que abuso de autoridade, a pessoa invadir a casa da pessoa sem o consentimento, antes das 5 da manhã ou depois das 9 da noite. Mas isso eu falo lá em processo penal. Está só adiantando que o STJ e o Supremo ele utiliza um critério conjugado. Ele fala que dia é o período que compreende de 6 da manhã às 8 da noite, desde que o sol já tenha nascido e ainda não tenha se posto. Então, o que é dia? Cara, é depois das 6 e antes das 8. Desde que, quando a pessoa entre na casa do indivíduo, o sol já tenha nascido ou ainda não tenha se posto. Ok? Então, se ele chegar às 7h40 da noite, está violando. Se ele chegar 6h02 da manhã e o sol ainda não nasceu, está violando. Por isso que a polícia às vezes chega no local, tranca todas as saídas, não é isso? E aguarda o sol nascer para poder cumprir o mandato. Beleza? Tranquilo, mas isso eu falo muito melhor em processo penal. E o 12, inciso 12 também, que é a minha intimidade. Que ela fala o seguinte, ó, a minha intimidade está decorrente de eu poder me comunicar com quem eu quiser. Então, a minha intimidade também é exercida com a minha liberdade de eu me comunicar e falar a bobagem que eu quiser, com quem eu quiser, de maneira sigilosa. Entendeu? André, você gosta do Adolf Hitler? Cara, se eu gostar, eu tenho o direito de falar para minha esposa. Ela vai me olhar e falar, pô, casei com um doido. Mas eu tenho direito a essa intimidade, essa inviolabilidade da minha comunicação, que é o que fala no inciso 12. É inviolável o sigilo de 4 formas de me comunicar. Sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, vírgula, comunicação de dados e das comunicações telefônicas, vírgula, salvo, vírgula, no último caso, sublinha no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Galera, isso tem coisa pra cacete para falar, mas eu também falo em processo penal. Mas eu quero dar uma luz para vocês, que é o seguinte. André, esse inciso 12, ele fala da questão chamada de interlocutores. Então, quando eu falo de sigilo, eu estou falando de sigilo entre os interlocutores. Como assim, André? Explica melhor. Hoje, aqui em casa estão os meus filhos, é claro, agora, e a minha esposa está aqui. Se eu desligar essa nossa aula aqui e conversar com ela, eu tenho direito a me comunicar com ela de maneira sigilosa. Nem os nossos filhos se metem. Eu converso com ela e falo, vem cá, olha só, eu acho isso. É isso. Por isso você fica a pé da vida com uma pessoa que não faz o quê? Entre aspas. Não guarda segredo, fecha aspas. O fofoqueiro, ele ofende de forma indireta o inciso 12. Porque se eu estou contando isso para você, é para você guardar segredo. Tem filósofo que fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim, pô, quando você fala para a pessoa o seguinte, cara, vou te contar uma parada, mas guarda segredo, hein? Não fala para ninguém, não, hein? O que os filósofos eles falam? Cara, pô, se você não consegue guardar esse segredo, se há um segredo, guarde para você. Aí tu fala para o outro e exige que o outro guarde segredo. Isso não faz nenhum sentido. Se é para ser segredo, não fale para mim, então. Não é verdade? Até fala uma coisa, não vou citar óbvio o nome, mas teve um cara que eu não tinha nem tanta intimidade no clube, mas o cara gostava de mim, o cara veio me falando um montão de coisa da vida dele. Que o filho dele é isso, fez aquilo, fez aquilo. O cara começou a me bombardear com problemas dele. E depois falou assim, pô, Ademar, não conta para ninguém não, tá? Fiquei olhando e falei, pô, que doideira. O cara nem é tão amigo, o cara é meu amigo de clube, cara, meu colega de clube. Né? Mas o cara me falou da vida dele toda, está confiando informações a mim, sendo que eu nunca dei para ele essa confiança, e o pior, ele fala, determine que eu fique calado agora sobre esse assunto. Não sou fofoqueiro, vou guardar para mim, tento falar, pensar o mínimo possível nisso. É indiferente para a minha vida, apesar de me preocupar com o filho dele. Estou falando isso? Eu estou te falando que ninguém se mete nisso.
A inviolabilidade, eu me comunico de 4 formas. Quais são as 4 formas que eu posso me comunicar com você? 4 formas. Ou é uma correspondência, eu mando uma carta para você, comunicação epistolar. Segunda hipótese, me comunico de maneira telegráfica, um telégrafo. Ou comunicação de dados, opa, ou por telefone. É assim que eu me comunico. Maravilha? Aí ele coloca o seguinte, salvo no último caso. E aí, gente, já há uma controvérsia que já está pacificada. O que seria o último caso? Quando eu olho o inciso 12, ele nos fala o seguinte, André, eu tenho quantos casos aí? Se eu entender que existem 4 casos, que é correspondência, telégrafo, dados e telefone, se eu tenho 4 casos, quando a Constituição fala no último caso, eu só estaria pegando o telefone. Vocês estão me entendendo? André, quando a Constituição ela fala salvo no último caso, ela está dizendo qual o caso? O último caso é telefone. Entendeu? Era o passado, porque eu me comunicava muito com o telefone. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou violar o sigilo das comunicações telefônicas? Através da interceptação telefônica. Então, a minha mulher ela sai agora, não é isso? Eu pego o telefone e ligo para ela. Meu amor, posso falar um negócio? Queria conversar com você um montão de coisa. Eu tenho que ter garantido o meu direito de que quando eu pego o telefone e ligo para ela, só nós dois estamos sabendo dessa conversa. E muitas vezes o juiz pode fazer isso. Entendeu? O juiz ele pode determinar a captação dessa conversa, essa interceptação telefônica. Mas ele não vai fazer isso porque ele quer, porque ele está afim. Tá aí, não gosto muito do André. Vou saber um pouco da vida do André. A lei, ela fala, a Constituição. No último caso, tem que ter o quê? 3 requisitos. Primeiro requisito, tem que ter ordem judicial. Maravilha? Tem que ter ordem do juiz. Segundo, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Então, tem que ter lei. Já pode botar aí, que é a Lei 9296 de 96, que é a Lei das Interceptações de Telefone. Ela fala que para interceptar um telefone tem que ser imprescindível, tem que ser para crime punido com reclusão. Não é isso? Tem um prazo determinado de 15 dias podendo ser prorrogado. Tem um pacote anticrime que alterou esses prazos. Então, quero que vocês entendam que a lei vai dizer isso. Ok? Ah, mas tem que ser por ordem judicial, não é isso? Então, realmente, se uma mulher quiser se divorciar do marido ou vice-versa, ela pode, na ação de divórcio dela, pedir uma interceptação telefônica do marido para ela provar em processo que ele é adúltero. Tá maluco? Porque a Constituição ela fala, não é isso? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, eu só posso interceptar um telefone se for para ou uma investigação criminal ou um processo criminal. Não posso num PAD. Poxa, André, virei policial agora, estou trabalhando no TJ, virei juiz. Então, o TJ ele pode interceptar meu telefone para descobrir se eu estou cometendo uma infração administrativa? A resposta é não. Maravilha? Por que não? Porque não pode. Ok? Deu tilt aqui no meu fone, mudou, não está muito bom. Maravilha? Daqui a pouco do intervalo mesmo, já vejo isso. Tranquilo? Ok? Então eu tenho essa ideia. E aí vem a questão. Você está olhando a minha aula e está falando o seguinte, caramba, o professor, coitado, ele é arcaico, né? Ele ainda fala com as pessoas por telefone. Professor, hoje eu me comunico muito, não é por telefone, não, mas por meio telemático. O que é o meio telemático? Eu confundo telefone com informática. E quando eu falo informática, eu envio dados para essa pessoa. Professor, quando eu mando uma mensagem via WhatsApp para ela, via Telegram, eu estou me comunicando por telefone ou por dados? Falo, olha, isso é uma comunicação telemática. Por que ela é telemática? Porque ela envolve o telefone, que você manda mensagem, e dados. Você manda um algoritmo lá, 01110001, e manda para essa pessoa. Mas isso seria inviolável, porque a Constituição ela fala que só pode interceptar o telefone, no último caso, para conversas telefônicas, e não abarca os dados. Não é verdade? E aí,
o Supremo ele fez uma interpretação diferente. Ele fala que esse inciso ele não tem 4 hipóteses, ele tem 2 hipóteses só. Vou ler novamente para você, o inciso 12. É inviolável o sigilo da, primeira hipótese, correspondência e comunicações telegráficas. Ele coloca, certo? Ele coloca, olha o que ele bota aqui, correspondência e comunicações telegráficas. Aí ele coloca uma vírgula aqui. Então ele fala que o primeiro caso é correspondência e comunicação telegráfica. Vírgula, dados e comunicações telefônicas. Segundo caso. Ele separa nesta vírgula aqui. Entendeu? Então tem 2 casos aqui. Correspondência e comunicações telegráficas, primeira hipótese. Segunda hipótese, dados e comunicações telefônicas. E quando ele fala salvo no último caso, eu estou abarcando tanto comunicações telefônicas e de dados. E a junção delas, que são as telemáticas. Entendeu? Que é justamente o que você leva para a tua prova, até porque se você não sabia isso, eu vou te falar uma parada, isso é desde 1996. Então já tem bastante tempo. Porque está no artigo, na lei 9296 de 96. Tá? Vou botar aqui, ó, até para exemplificar para vocês aqui, ó, 9296. Abra aqui o meu YouTube, meu coisa, não é isso? Eu abro aqui, ó. Aí eu... Então, aliás, eu posso mudar o compartilhamento, né? Eu vim aqui e mudo o compartilhamento. Quero o compartilhamento aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Lei 9296 de 96. O que ela fala? Olha aqui, ó. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Então, ele coloca o seguinte, ó, a interceptação de comunicações telefônicas, primeira hipótese. Segunda hipótese, informática ou também telemática. Então, ele mistura a bagaça toda. Entendeu? Ele está misturando a bagaça. Ok? Misturou a bagaça. Isso que está inviolável. Maravilha? Eu quero que vocês entendam que aluno sempre pergunta o seguinte, André, você está me dizendo então que é inviolável a correspondência, a comunicação telegráfica, sim ou não? Sim. As comunicações entre conversa por carta e telégrafo, elas são invioláveis. Não posso violar isso. Não posso interceptar a comunicação entre eles. Maravilha? Mas aí você me dá a exceção. Peraí, professor, não estou entendendo. E o preso? Você está me dizendo, então, que o preso ele pode mandar carta para quem ele quiser? E aí o Supremo falou o seguinte, espera lá um pouquinho. Quando ele diz que é inviolável, eu não posso violar quando o preso se comunica por carta. Mas não significa dizer que é um direito que ele tem que é absoluto. Inclusive com direito absoluto de cometer crimes. Então, quando um preso ele está dentro do presídio, ele quer se comunicar com o mundo exterior, e ele quer se comunicar com o mundo exterior para que ele comunique, para mandar ordem para cometer crimes, não pode, não. Até porque também bastaria quem pedisse, né, que mandasse pelo Mercado Livre, alguma coisa. É só ele comprar pelo Mercado Livre, não é isso? Um fuzil, que aí, como ele não pode interceptar as correspondências dele, ele vai receber pelo Mercado Livre tranquilamente o fuzil. É claro que não. Até porque você também falaria direto, né, André? Aqui a Constituição está falando o seguinte, existem pessoas que têm os seus direitos restringidos. Né? O preso tem algumas restrições de ir e vir, de se comunicar com o mundo exterior, é claro, ele tem restrições nos seus direitos. Ok? Inclusive privações, inclusive da sua liberdade. Maravilha? Tem outra hipótese interessante também, que é o falido, né? Que quando o cara é administrador de uma empresa, ele está falindo, as correspondências do falido relacionadas com a atividade empresária não vão mais para o falido, mas sim para o administrador judicial. Entendeu? Então, se eu, André Queiroz, sou dono de uma empresa e eu recebo correspondências na minha empresa, se eu falir e eu sair da administração e o juiz decretar a falência e nomear um administrador judicial, o administrador judicial vai poder abrir as minhas cartas relacionadas com a atividade empresária. Jamais abrir as minhas cartas relacionadas com a minha vida privada. Maravilha? Então, tem essa regra aí do inciso 12. Tá? Aí,
seriam os mais chatinhos. Eu ainda teria muita coisa para falar sobre isso, mas o que eu gosto de falar desse tema, quando a gente fala lá em processo penal. Tá? Que a gente fala da quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica, escuta ambiental, gravação ambiental, escritório de advogado, boleia de caminhão, quando o caminhoneiro está em viagens longas, bar dentro de uma boate, que é o local onde o barman exerce sua atividade, food trucks, não é isso? Motorhome, e aí a gente conversa se seria busca e apreensão pessoal, busca e apreensão domiciliar. Isso está tudo nas nossas aulas de processo penal. Maravilha? Vamos seguir aqui, o pessoal quer fazer prova da OAB, né, que é o inciso 13, né, que ele fala o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho. Então, é livre o exercício de trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o Supremo, votando em 11-0, uma composição antiga, que é o seguinte: é livre a manifestação de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É isso? Trabalho, forma de você ganhar dinheiro, ofício, preponderância das questões manuais, profissão, preponderância das questões intelectuais. Então, André, amanhã eu quero ser advogado. Eu quero advogar. Meu sonho é advogar. Cara, você vai ter que atender às qualificações profissionais que a lei estabelece. E a lei estabelece o quê? Você não pode aqui abrir um escritório de advogado. Você vai ter que fazer o vestibular, ou vai fazer o Enem, passar na faculdade, entrar. Se for público, é de graça. Se for privado, você vai ter que pagar. Aí você pode entrar com financiamento, não é isso? Estudantil, não é isso? Que vai te financiar para você pagar só depois que você começar a trabalhar. Só que depois que você terminar os 5 anos de faculdade, tirando a sua nota mínima para poder ser aprovado, ao final, você já pode tentar já no 9º período. Mas vai ter que fazer uma prova da OAB e passar em 2 fases, que é a primeira de todas as matérias e a segunda com uma prova prática profissional. Ah, mas eu entendo que isso... Olha só, meu querido, primeiro, o que falou o Supremo? Não é reserva de mercado, porque não tem vaga específica. Então, quando você faz a prova da OAB, André, ao fazer a prova da OAB, eu posso aprovar 100% dos candidatos? Sim. Pode ser que haja um índice de 100% de aprovação. Basta que ele faça a primeira prova e atinja o mínimo, faça a segunda prova e atinja o mínimo. Acerte metade das questões na primeira e tire 60 na segunda, que é uma prova prático-profissional e 3 questões. Se ele escrever bonitinho e tirar 60, ele passa. Então, não é reserva de mercado. Seria reserva de mercado se a OAB só permitisse aprovar os 100 primeiros, 200 primeiros, 300 primeiros. Ah, mesmo assim, eu discordo que ela está muito difícil. Cara, a lei está exigindo isso. É uma qualificação que a lei exige. O Supremo votou essa constitucionalidade da prova da OAB e, por 11-0, ele falou o seguinte, que é constitucional essa exigência, sim. Assim como o médico ele faz residência, não é isso? Para ele se especializar em alguma área, não é isso? Assim como o engenheiro tem que fazer aí, não é isso? As qualificações dele. Aí tem gente que critica, pô, o engenheiro não faz prova final, o psicólogo não faz prova. O que o advogado tem que fazer? Essa questão foi para o Supremo e ela é constitucional. Maravilha? Fique atento, tá? Que nós temos os conselhos profissionais. Nós temos a OAB, nós temos o Conselho de Medicina, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Psiquiatria, não é isso? O CREA, o CREF, né, de Educação Física. Para justamente esses conselhos profissionais, eles são justamente, que são autarquias, que são do Estado. O Estado ele visualiza o desempenho profissional e a proteção da sociedade. Então, para que existe o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, não é isso? Para justamente proteger a sociedade. Ao quê? Aos personal trainers, não é isso? Que ficam passando série para as pessoas, arrebentando com a coluna dela, não é isso? Gerando problema no joelho, porque ele não é formado em educação física ou ele não fez a qualificação necessária para isso. Entendeu? Por isso que lá no passado, eu lembro na época dos meus amigos, né? Que eu tenho muitos amigos que são professores de tênis. Muitos amigos professores de tênis.
André, qual é a melhor qualificação para o cara? Para te dar uma boa aula de tênis? Ah, é o cara que fez faculdade de educação física. Sério? O cara não sabe segurar a raquete. Resumindo, eu tenho muitos amigos, muitos. Talvez eu conheça aqui, sei lá, 80% dos professores de tênis do Rio de Janeiro. Não é isso? Ou, pelo menos, ouviu falar no meu nome, ou ouviu falar no nome dele. Sabe por quê? Porque são professores de tênis, são pessoas que jogam razoavelmente bem. E como eu tive uma vida no esporte, no tênis, esses caras passaram a dar aula de tênis. Eu tenho um amigo meu agora, que joga dupla comigo, está dando aula de tênis lá em Itaipava. Por quê? Porque o cara joga pra cacete. Tem o trabalho dele, daí fala, André, estou dando aula de tênis. Eu falei, cara, tá dando como? Eu fiz um curso. Eu não sou formado em educação física, mas eu fiz um curso. É autorizado, mas tem que ter essa qualificação. Entendeu? Agora, você sabe, tem muita gente que faz o quê? O cara joga bem, bate bonito e bate. Vão bater e vou cobrar. O CREF controla isso. O CREF fica de olho nisso. Entendeu? Para justamente proteger a sociedade disso. Ok? Como também a OAB ela tem um poder ainda maior, porque ela fala que os advogados, ou a OAB não controla só a atividade do advogado aos seus clientes. Como o advogado também protege a democracia, ao exercício democrático, ao Estado democrático de direito, ela tem um poder ainda maior, podendo, inclusive, propor ações declaratórias de inconstitucionalidade. Beleza? Tranquilo? Inclusive, galera, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário é o exercício profissional. E aí você pega direto aí esses profissionais da imprensa, da mídia. Quando um jornalista ele consegue uma fonte, como é que fala? Um furo de reportagem, não é isso? Ele vai publicar, ele diz assim, olha, minha fonte falou isso. Ele vai responder por isso. Se eventualmente ele estiver mentindo, estiver cometendo fake news, ele vai responder por isso. Mas ele vai responder, mas sempre vai ser resguardado o seu sigilo de fontes. De onde eu recebi essa informação, eu sou livre para isso. Maravilha? A Constituição, ela resguarda isso aí. Tá? E aí tem incisos que falam o seguinte, olha, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, sublinha, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dela sair com seus bens. Então, eu tenho um conhecido meu, nesse tem tempo que eu não falo com ele, que ele recebeu uma proposta para trabalhar em Nova York. Se você receber essa proposta, você vai ou não vai? Né? Você vai em 1 minuto, em 1 segundo ou 1/10 de segundo? Ele aceitou e foi. Mas quando ele foi, ele levou todos os seus bens, que na época eram poucos. Agora são vários. Agora é muito. Mas na época era pouco. Maravilha? Por que você está falando isso? Eu estou te falando porque, na verdade, ele pode sair e entrar com seus bens, nos termos da lei. Você está me dizendo, então, André, que eu posso mandar dinheiro para o exterior, sim ou não? A Constituição ela fala, é claro que eu posso, nos termos da lei. É interessante que no Brasil, eu lembro que foi engraçado, né? Aquele cara que prestou depoimento na CPI, o velho da Havan. O senhor tem offshore lá fora? O senhor tem empresas? Ele falou, é claro, eu tenho 6. Aí nego na CPI riu, né? Aê! Lavador de dinheiro, desgraçado! Vamos matar esse imbecil, esse careca da Havan! Mata o cara! Eu não estou falando isso. Nem estou falando que ele está certo, que ele está errado. Eu estou dizendo que ele falou no depoimento dele. Ele falou, é claro que eu tenho empresas lá fora. É claro que quando eu tenho lucro aqui no Brasil, eu mando lá para fora sim. Desgraçado! Não, eu vou explicar por quê. Eu vou explicar porque os meus produtos são muito atrelados ao dólar. Entendeu? Então, eu tenho que mandar dólar lá fora para quando houver variação aqui no Brasil do preço do dólar, eu não ser atingido com essa variação. Eu vou poder continuar comprando os meus produtos, que eu importo, comprando com dinheiro lá fora. Então, se amanhã o dólar cair para R$ 1, eu me dou bem. Porque o dinheiro lá fora vai estar... Se o dólar amanhã valer R$ 2.000, vai ser terrível importar. Para mim não vai ter problema, por quê? Porque eu tenho 100 milhões de dólares lá fora.
Eu vou poder continuar importando a mesma quantidade de produtos que eu importava. Está entendendo? Então é isso. Agora, imagine se o André tem uma empresa que todo o dinheiro dele está aqui e ele importa lá fora, só que hoje o dólar no Brasil está 5. Amanhã o dólar sobe para 10. Eu vou ter que importar só metade dos meus produtos. Eu importando metade dos meus produtos, eu vendo menos, tenho menos lucro, tenho que mandar funcionário embora. E ele falou de maneira muito correta. Eu tenho lá fora, agora, tudo discriminado, tudo contabilizado, tudo pagado o imposto adequado, para justamente com a variação do câmbio aqui no Brasil, eu não seja atingido. Interessantíssimo isso. Deu um tapa na cara de todo mundo. O problema é que no Brasil, você pensa que quem manda dinheiro para fora é vagabundo, é sonegador, é lavador de dinheiro, comete crime de evasão de divisa, comete crime de evasão de divisa da Lei 7492, quando ele manda dinheiro para fora sem pagar o tributo adequado. Por isso o cara bota dinheiro na cueca. Por isso que teve, por exemplo, ex-governadores do estado, do Rio de Janeiro, que botava anel na mulher dele. Poxa, meu amor, eu recebi dinheiro de propina. Esse anel que ela botou no dedo valia 800 mil reais. Então, eu faço uma corrupção aqui, né? Faço um contrato fraudulento aqui. O cara fala, André, quer que eu mande para você 800 mil reais lá para fora? Não é isso? A polícia pode pegar, pode... Não, me dá um anel aqui. Bota no dedo e vai embora. Tinha barra de ouro, um montão de coisa lá fora. Por quê? Porque se der problema aqui, eu fico com tudo meu lá fora. Entendeu? Sem contar também para gerações futuras. Né? Meu filho amanhã vai estudar na Europa. Meu filho vai estudar na Suíça. Eu vou ser governador do estado, vou esculhambar com o Rio de Janeiro aqui, mas o meu filho vai estudar na Suíça. Esculhamba aqui, pega o dinheiro, manda para fora, ele estuda na Suíça. Olhando dessa forma, você pensa que talvez uma prisão perpétua seja pouco. Se lembra das aulas de direito penal? Prevenção geral? Talvez seja melhor o quê? Que eu meta uma bala na cara dele. Não é isso? É o que faz, por exemplo, na China. Ah, mas ele não é democrático. Você tem toda aquela questão. Por isso que eu falo para os meus alunos que existem pessoas que foram condenadas por terem desviado dinheiro de empresas, de petróleo, e o Supremo, quando ele anula tudo, ele manda um recado para a sociedade, que pode roubar. É lícito o roubo de dinheiro público. No Brasil, estamos assim hoje. Maravilha? Tranquilo? Já estamos com 1h09 já. Vamos dar um intervalinho. Depois eu não vou conseguir terminar todos os incisos. A nossa aula de amanhã, eu vou continuar mais um pouquinho. Mas a aula de amanhã, certo? Amanhã não, amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado. A gente vai ver, eu vou gravar ainda mais para vocês. Eu quero pegar todos os incisos para ficar bastante claro para vocês. Intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos mais um pouquinho aqui, gente, nessa nossa aula aqui, entendermos o seguinte. Entendermos... Opa, onde é que está aqui? Direitos fundamentais de hoje, está aqui. Seguinte, olha só. Então, a Constituição ela fala o seguinte, olha, é livre a pessoa sair do seu país com tudo seu, desde que ele pague adequado. Inclusive, ela fala o seguinte, no inciso 16, o direito de reunião, gente. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Se liga, autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. E aqui eu sempre falo para todo mundo o seguinte, olha só, até a molecada aqui, eu acordei ela há pouco aqui, daqui a pouco estou indo para o colégio, não é isso que eu tenho que levá-los ao colégio, por isso nossa aula tem um limite de 10 horas, né? Qual é a questão aqui? A questão aqui é o seguinte, todo mundo pode se reunir pacificamente, é chamado de direito de reunião. E o que eu gosto de falar é o seguinte, olha só, sem armas, evidentemente, né, em locais abertos ao público, ok? Independentemente de autorização. Então, não precisa de autorização. Mas olha só que interessante, não precisa de autorização, desde que não frustre, aí tem os requisitos, outra reunião anteriormente convocada, e se você viu muito nessa época, e vai ver mais ainda nessas questões políticas aí, né? Porque o cara quer se reunir ali, teve aquele problema lá da passeata homoafetiva, eu tenho medo de falar nada, a forma como eu vou falar, eu não sei direito o que falar.
a passeata lá, né? O encontro, né? Da diversidade sexual, lembrei, da diversidade sexual. Aí queria alguns evangélicos fazerem a reunião muito próxima dali. Bom, a Constituição permite que eu me reúna. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público. Então, se o cara está no posto 3, o cara está no posto 4 ali em Copacabana para fazer minha reunião. Ok? Aí, olha que ela fala. E independe de autorização. Desde que não frustre, primeiro requisito, outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Não é no mesmo local. Sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Prévio aviso. E eu gosto de falar assim, você não esquecer nunca mais. Qual é a diferença de prévio aviso para pedir autorização? Entendeu? E aí eu gosto de brincar com meus alunos, né, para ele entender como é que você trata com teu filho, com a tua filha. Não é isso? A ideia é que quando um filho teu pede autorização, existe a possibilidade da negativa. Pai, você me autoriza a sair hoje à noite? Pai, olha só, estou querendo sair hoje à noite. Posso sair hoje à noite? Está pedindo autorização, porque ela sabe que é possível que ele negue. É diferente da tua filha. Teu filho vai assim, papai, estou saindo. Pai, valeu, fui. Vai para onde? Fui. Ele não está pedindo autorização, ele está exigindo, ele está apenas dando um prévio aviso. Pai, estou saindo agora. E é claro que quando eu falo prévio aviso, tem que ser um aviso esclarecido e prévio. Prévio com lapso temporal razoável de anterioridade. Então, não é o comunicar ao poder público que eu vou me reunir amanhã, não é isso? Amanhã nós vamos me reunir agora, né, às 10h12 da manhã. Não faz nenhum sentido. Mas houve o prévio aviso? Sim, mas tem que ser por prazo razoável. Por que isso? Porque é o Estado que tem que garantir. Quando eu falo Estado, sempre, tá, gente? Estado com letra maiúscula. Tá? Eu tenho que garantir o exercício seguro desse direito dele. Tem que botar a polícia ali próximo, tem que, a depender do local, permitir isso. Que, inclusive, gente, não dá para fazer uma reunião pacífica na ponte Rio-Niterói, 5h30 da tarde. Se eu fizer uma reunião pacífica, fechando a ponte Rio-Niterói, 5h30 da tarde, o mundo acaba. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou te dizendo porque o poder público não pode negar essa permissão, mas ele pode, essa reunião, mas ele pode condicionar a reunião. Entendeu? André, eu quero me reunir pacificamente para falar a favor do Bolsonaro, contra Bolsonaro, a favor do Lula, contra o Moro. Não interessa, você tem essa liberdade? Sim, pode se reunir. Aviso prévio, né? Isso, prévio aviso, com prazo razoável, para que eu possa garantir o seu direito, bem como não proibi-lo, condicioná-lo. Olha, você não vai fazer no meio da rua, você pode fazer nessa praça. Mas nós queremos também reduzir o trânsito. Talvez você feche uma rua. Inclusive, eu tenho que ter polícia lá para justamente não permitir que você feche a rua toda, ou que você não chegue na rua, da praça para cá. Não tem problema, fica na praça. Eu quero ir para a rua. Estou entendendo? Bem como também poder coordenar a segurança, se não for no mesmo local, mas em locais próximos. Então, você não vai fazer da diversidade sexual no posto 4 e você no posto 6. Você vai fazer no posto 32. Pode fazer no posto 749. Está tranquilo, está seguro. Até porque eu preciso fazer o quê? Mas eu acho que posto 4 e posto 6 pode. Realmente, talvez não tenha problema. Se for uma manifestação pequena. Cada posto na praia tem 800 metros, se eu colocar 1,6 km, pode ser que seja tranquilo. Agora, se for da diversidade sexual, que dá 2 milhões de pessoas, 1,5, 2, não sei quanto, pode ser que haja um problema gigantesco, porque eu tenho questões laterais. Beleza? Inciso 17, que aí ele fala liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter militar. Ainda não estou entendendo. Qual é a diferença de reunião, direito de reunião e direito de associação? A diferença é estabilidade e permanência. É estabilidade. Entendeu? É o amálgama associativo. Então, André, podemos fazer uma maçonaria? Sim. Vamos criar uma maçonaria nova? Tem um amigo nosso lá do clube lá, né, ele tem umas certas características, ele fala que ele é da Rosa Cruz.
Eu sou da Rosa Cruz. Que é isso? Rosa Cruz é Rosa Cruz. É meio que religião, é meio que ajuda, meio que tal, meio secreto, é meio tal. Sou antes quem autoriza, sou Rosa Cruz. É livre essa associação? Sim ou não? Sim. Agora, é claro, não é isso? Para fins lícitos. E, evidentemente, vedada de caráter paramilitar. Então, eu tenho duas coisas. Se esse amigo meu ele integra a Rosa Cruz e ela é meio secreta, não é isso? Uma coisa é certa. Ela vai ter que ter os seus registros adequados, as pessoas vão se reunir ali, porque elas podem se associar, mas tem que ser para fins lícitos. E não pode ser de caráter paramilitar. Maravilha? Tranquilo? Então não confunda direito de reunião. Até porque o direito de reunião, tu vai se reunir lá, fala pra caramba, grita, sobe no carro de som, não sobe no carro de som, fala alguma coisa, prega alguma coisa e vai embora. Acabou, ponto final. Ela é eventual. Beleza? Agora, o que é interessante que é, olha, a associação específica. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativa, elas independem de autorização. Entendeu? Ah, agora estou entendendo. Elas independem de autorização. Significa o seguinte, se eu quiser criar, sendo ela de caráter lícito e não sendo de caráter paramilitar, eu vou criar. Entendeu? Ah, eu vou criar do jeito que eu quiser. Espera aí. Sendo vedada apenas a interferência estatal no seu funcionamento. Mas eu posso, de alguma forma, condicionar o seu funcionamento? Posso. O que eu não posso é interferir diretamente no seu funcionamento. Entendeu? Então, maçonaria, ela tem algumas regras? Deve ter. É uma associação, sim. Gente, a natureza jurídica de maçonaria é de associação. É um conjunto de pessoas para se autoajudarem. Autoajudar não, uma ajuda mútua. No fundo é isso. Ok? Pessoas escrevem livros de maçonaria querendo dar um tom, né, mais elevado a isso. Ok? Se isso vale, se isso vem de ancestrais, se isso... A ideia é de ajudar, uma ajuda mútua entre eles. Maravilha? Inclusive para fora, nisso, fazendo algumas ações e tal, mas é ajudar entre si. Maravilha? Mas eu estou falando isso? Estou falando isso porque é a associação e as cooperativas, não é isso? Ela tem uma finalidade específica, não é isso? Que é para ajudar um determinado setor da sociedade. Eu tenho os sindicatos que ajudam uma determinada classe de trabalhadores. Eu tenho a cooperativa que eu vou ajudar uma classe de pessoas que desempenham uma atividade entre si. Então, os sindicatos dos torneiros mecânicos, eles ajudam todos os torneiros mecânicos no seu campo de atuação. Tem que ser pelo menos no município. A cooperativa ela vai ajudar as pessoas que desempenham uma atividade e que integram a cooperativa. No passado, você vê aquelas cooperativas de táxis. Por quê? Porque os caras estão se ajudando ali. Eles pagam um valor para o administrador cobra aquilo e ele vai e faz alguma publicidade. Se alguém precisar dali de táxi, ele joga para as pessoas que são da cooperativa. Entendeu? Então, eu tenho formas de associação, o que é diferente do direito de reunião, que basta que eu não frustre outra, que eu tenha um aviso prévio razoável, não é isso? E o poder público pode condicionar se não ofender direitos essenciais. Maravilha? Ok? Agora, entenda uma coisa que é o seguinte, olha só, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Olha que interessante. Então, André, o que é bacana, gente, é clube. Clube tem natureza de associação. André, qual é a diferença de associação para sociedade e de fundação? Olha que interessante. Caramba, não estou entendendo. Qual é a diferença de fundação, de associação, de sociedade e de sociedade empresária? É mole, galera. Fundação é uma reunião de bens. Se o André Queiroz quiser criar uma fundação, eu vou ter que destinar um conjunto de bens. Esse imóvel vai ser a sede, não é isso? Essa verba vai ser para isso, esses móveis serão para isso. É uma fundação. Fundação André Queiroz. Vou criar um estatuto específico que vai ter uma atividade específica. A Fundação André Queiroz ajuda tenistas a se desenvolverem. Até 12 anos é a minha fundação. Maravilha? A associação,
Né? Esse é um conjunto de pessoas, e não de bens, conjunto de pessoas que se unem. Só que elas se unem sem finalidade lucrativa, o que é diferente de sociedade. A sociedade é uma reunião de pessoas com finalidade lucrativa, desorganizada. Porque a sociedade empresária é uma reunião de pessoas com finalidade lucrativa que se organizam. Conceito poliédrico de Alberto Hoskinho. Cada um faz a sua coisa, cada um desempenha a sua atividade. Então, eu tenho fundação, associação, sociedade e sociedade empresária. Diferente da cooperativa, diferente do sindicato. O sindicato é para a classe de trabalhadores, a cooperativa para autoajuda, mútua ajuda do grupo de pessoas que a integram a cooperativa. Agora, uma coisa é certa, essas associações, elas não poderão ser dissolvidas compulsoriamente. Elas só poderão ser dissolvidas compulsoriamente, judicialmente, com trânsito em julgado. É diferente se nós quisermos dissolver a associação. E aí não é compulsória, aí é de mútuo acordo. Entenderam? Então, para dissolver, por exemplo, o clube a qual eu faço parte, se todo mundo quiser extinguir, todos os sócios do clube falam assim, cara, vamos acabar com isso. Sabe? Ok. Se um não quiser, ele tem o direito a ter aquela associação. Só vai ter se for dissolvida através do trânsito em julgado. Ok? Mas também ela pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Atividade suspensa para que ela se readeque a isso. Entendeu? Então, foi um caso aqui que eu não posso falar pessoalmente. Se por acaso algum associado, né, você sabe que alguns clubes eles têm, por exemplo, a tal chamada bola preta. Não gosto de citar o nome de pessoas famosas, mas já foi jogador de futebol que ganhou, inclusive, Copa do Mundo. Ele quis associar um clube. E aquele clube é um clube nobre, só de pessoas tomando chá às 6 da tarde, conversando sobre os negócios da vida deles. Havia um cara que gosta de futebol, mas que anda de Ferrari. Eu tenho dinheiro, cara. Tá certo que eu falo, a gente vamos, nós vai, mas eu tenho Ferrari. Quanto é que é a mensalidade? 5 mil? Pô, cara, isso aí eu solto um punzinho e pago. E vou de Ferrari, quero. Mas nós somos aristocráticos. Eles têm a bola preta. Eles podem criar um conselho para negar alguns associados? Pode sim. André, e se por acaso eu passo a negar essa pessoa pela cor da pele dela? Aí o Poder Judiciário pode, inclusive, interceder. Não basta que seja rico e que tenha Ferrari, tem que ter a pele amarela clara. Aí dá problema. Tem até um clube aqui no Rio de Janeiro que é interessante, que a gente não sabe como é que foi esse processo, mas ele é um clube, por exemplo, de uma etnia específica, entendeu? Que está relacionado aí com uma... Desculpa. Epa! Deveria botar um mudo, né? Mas, de qualquer maneira, pode haver essa interferência indireta, tá? Uma piadinha, né? Mas vamos lá, gente, tá? Então, agora uma coisa é certa, ela pode ser dissolvida. Inclusive, o Supremo já falou, e o STJ, para que essa pessoa seja expulsa de uma associação, ela tem o direito não só ao contraditório, como também à ampla defesa e o devido processo legal. Entendeu? Então, se amanhã eu lá, no meu clube lá agora, beleza? Eu estou no clube, o presidente do clube que eu jogo joga tênis, né? E eu particularmente jogo tênis direitinho, então eu tenho, né, e nós somos amigos, né? Então eu sou amigo do presidente do clube. Não jogo tênis com ele, porque ele joga um pouquinho menos, não é isso? A volta e meia joga sinuca, somos amigos, toma cerveja, no domingo às vezes toma uísque, ele gosta de tomar uísque, somos amigos. Ok? E a seguinte, a gente briga. Eu brigo com ele, não, porque brigo porque, sei lá, eu sou a favor da cor azul. Ele fala, não, o rosa, o vermelho é o melhor. O azul, o amarelo, não interessa. E nós brigamos. O que ele fala? Vou expulsar o André. O André está expulso do clube. Ele pode fazer isso? Ele não pode fazer isso.
Ah, mas é uma associação privada, uma associação particular, e eu sou o presidente do clube, eu vou decidir isso. E o pior, ele submete ao conselho. E o conselho fala o seguinte, né? André expulsa. O André gosta de azul? Ih, expulsa esse cara. Eu posso recorrer à justiça. E eu recorrer à justiça, e vai ser garantido contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Eu vou entrar na justiça, vou determinar que eu volto a ser sócio. E vai ser aberto prazo, vai ter que declarar, vai ter que falar. Senão, o juiz ele pode compulsoriamente determinar o meu retorno às atividades. Maravilha? E ao contrário também, né? Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Eu falo também que eu não posso obrigar o cara a ficar associado. É isso? Bom, André, então se você é isso e tal, você é obrigado a ser sócio do clube. Você é obrigado a pagar alguma coisa. Não, não vou ser obrigado, não. Estou saindo. Tchau, forte abraço. Maravilha? Um dos fundamentos também que no passado você tinha um imposto sindical. E você sabe muito bem que o imposto sindical, a palavra imposto, ele é tributo. E sendo tributo, ele tem uma característica específica, que é a sua compulsoriedade. Hoje você já não tem mais imposto sindical, porque não tem mais essa compulsoriedade. Mas isso é uma coisa que a gente fala lá nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas, né? Que aí eu tenho uma certa limitação nessa área, mas está na Constituição. Isso eu tenho que saber. Ok? 21. As entidades associativas foram expressamente autorizadas têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. E aqui tem a natureza seguinte, eu tenho que ter uma ata que eu não preciso assinar todo mundo. Basta que eu tenha uma ata assemblear, que haja uma assembleia a respeito desse tema, e os integrantes a assinem. Então, se eu tenho 300 associados, que eu tenho uma ata assemblear, que dê publicidade que a assembleia vai ser feita, e mesmo representando 300 pessoas, comparecem apenas 27, dando publicidade adequada, e esses 27 assinam, determinando, nomeando um representante, este representante vai poder falar em nome dos 300 integrantes, desde que essa assembleia tenha dado uma publicidade adequada, razoável, proporcional. Maravilha? Existem vários requisitos, entre outros aí, mas aí várias decisões do Supremo Tribunal Federal nessa hipótese. Maravilha? Tranquilo? Então, galera, tem que levar a molecada para o colégio, não é isso? Paro aqui no inciso 21. Por quê? Porque a partir do inciso 22, eu passo a falar de um direito fundamental específico, é o direito de propriedade. Eu vou começar a próxima aula falando para os senhores o seguinte, olha, existem autores que falam que o direito de propriedade nada mais é do que o lado material da minha dignidade. Entendeu? Então, a minha dignidade, a dignidade da pessoa humana tem seu lado subjetivo e seu lado objetivo. É aquilo que eu penso de mim, subjetivamente, objetivamente, a imagem que eu tenho para todo mundo. E eu tenho um lado material também, que é o quê? Que é o meu patrimônio. Por isso que hoje você entende como é que você fica puto quando uma pessoa bate no teu carro e fala que não vai pagar. Quando ele bate no teu carro, e aquele carro é novinho, e toca o teu coração, porque no fundo ele está tocando o teu coração mesmo. Porque parte da sua dignidade, do seu esforço, da tua imagem, do teu sentimento, das tuas convicções, estão ali dentro também. E tudo que você fez na vida, você conseguiu comprar aquele carro. E quando o cara bate no seu carro, ele está ofendendo também o seu lado material. Maravilha? E aí nós vamos conversar sobre indenização, sobre a propriedade que cumpre com a função social, que não cumpre com a função social. E depois nós vamos seguir, inclusive, na parte penal em conceitos básicos. Maravilha? Tranquilo? Param aqui no inciso 21. Um forte abraço, galera. Próxima aula a gente segue aqui, tá? Abrindo, inclusive, deixa eu separar aqui, abrindo, inclusive, aí alguma dúvida aí sobre o tema até agora aqui. Alguém falou? Não, está todo mundo em paz, tranquilo? Então, vou me despedir do pessoal aqui, tá, gente? Pedindo a galera que está aqui. Lembrando que eu salvo isso aqui no YouTube, não é isso? E mando para o canal fechado do pessoal lá. Beleza? Pessoal da mentoria. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima